Algumas pessoas pediram pelo tutorial e para eu mostrar como que eu programei aquele personagem que fica andando pelo desktop. Então eu tô aqui com um projeto em branco, um projeto novo para eu mostrar o passo a passo disso. Eu só tenho importado aqui os sprites para eu usar e uns scripts que eu carrego em cada projeto. Eu não vou refazer eles aqui, mas eu passo explicando, e se quiser copiar, pode pausar o vídeo. Então, para começar, tem que configurar algumas coisas antes no Project Settings. Tem que ativar as configurações avançadas para a gente poder encontrar o que a gente precisa, que fica aqui em exibição e janela. O modo tem que ser maximizado, sempre no topo, ativo, transparente, ativo, e transparência por pixel permitido também, ativo. De configuração a gente tem isso, e agora a gente pode começar a criar as cenas que vão ser o, entre aspas, jogo, né, nossa aplicação. Eu vou criar uma cena 2D que eu vou chamar de mundo, só para poder salvar já alguma coisa. Vou criar uma nova pasta pro personagem para a gente poder guardar os scripts. E o nosso personagem vai ser um character body 2D, com todas as coisas que um character body 2D precisa: colisão, a forma da colisão, o animated sprite para a gente poder fazer as animações. Já vou criar aqui os frames de animação. Eu vou ter uma animação que eu vou chamar de idle, que é o estado dele parado. Que essa é a imagem, 32 por 32 pixels, é desse começo aqui até aqui. Eu não sei desenhar, então eu geralmente pego artes que sejam livres para uso. Geralmente eu só prototipo coisas, então não tem problema usar. Quem sabe desenhar é muito bom, porque pode usar a própria arte, fazer o próprio patch que quiser. Mas eu uso coisas feitas pelos outros. Aqui dá pra ver que ele tá meio borrado por causa da resolução, que ele é uma pixel art de 32 pixels. Dá pra arrumar isso vindo aqui no Animated Sprite 2D, em textura, e trocar o filtro pra Nearest. E aqui ele já fica bem mais claro, como ele deve ser. Essa animação aqui ela vai se repetir e vai ser autorreproduzível. E eu vou criar mais uma também, que eu vou chamar de correr, que é a animação que ele vai ter andando. Criar as imagens também, e essa vem daqui até aqui. E já dá pra ver, se eu der um play. Aqui é só mexer no FPS para aparecer mais fluida. Geralmente eu só brinco com os valores e vejo o que fica bom. E a animação de idle também tá boazinha. Eu vou salvar ele como uma cena dentro da pasta de personagem e vou chamar isso aqui de personagem mesmo. Aqui agora a gente pode editar ele como um arquivo próprio. Eu não cheguei a executar antes de configurar o projeto, mas a gente pode fazer isso agora. Selecionar essa cena atual. E dá pra ver que ele tá aqui na pontinha. Ele tá aqui nesse cantinho. Eu não consigo interagir com nada. Aqui é onde deveria ter uma janela com o fundo preto, que é o que a gente enxerga no editor. Mas tá vendo que agora eu tô executando, mas tá tudo transparente. Então esse já é um dos efeitos que a gente quer. Que a cena de jogo seja transparente e o desktop seja visível. Já temos mais ou menos isso em partes. Só que ele começou na posição 00, então ele tá aqui no canto e tá muito pequeno. Eu não consigo nem clicar no botão de parar, porque as coisas ainda não são, né, e não dá pra interagir com o resto aí no fundo. Então tem que fechar a janela aqui por aqui mesmo. Para arrumar isso aqui, vamos arrastar ele um pouco mais pro meio da tela. E eu venho aqui na escala dele, posso mexer de 1 para 5. Um tamanho legal, já dá pra
já é notável a diferença. Se eu executar agora, ele está aqui, paradinho já, com a animação rodando. Já consigo enxergar ele, já consigo, né, ver ele no meu desktop. Eu só não consigo interagir com as coisas por baixo ainda. Eu vou adicionar para ele um script, para a gente poder começar a editar as coisas. E na função de process, que é executada a cada frame, a gente vai usar uma função que eu encontrei na internet depois de muita pesquisa. Essa função aqui, setPassThrough, depois de pesquisa, teste, tentativa e erro, consegui fazer ela funcionar. O que ela faz? Ela recebe um sprite e da textura desse sprite ela calcula as pontas dela como coordenadas, vamos dizer assim, para passar para o Windows o que é da cena do jogo que pode ser interagível e o que vai ser ignorado. No caso, todo o resto que seria ignorado é onde a gente vai poder usar o nosso mouse para continuar usando a nossa tela. Então, isso aqui é meio gambiarrado, na minha opinião. Então, porque a textura que eu vou passar para ela é uma textura que eu vou criar aqui. Vou criar um sprite. E o que eu vou passar é o próprio... Eu uso o próprio ícone da Godot, que existe aqui. E aí fica essa imagem zona por cima. Mas ela não vai ficar assim. Porque aqui no Self Modulate, eu deixo ela transparente. Então, de volta no script, eu vou criar uma variável exportada, que vai ser o sprite. Um sprite 2D. Já dá pra ver aqui que já tem esse campo agora no inspetor. Eu arrasto pra cá a referência dela. E no process, eu chamo essa função passando o sprite. Quando eu executar, agora eu consigo mexer no resto que está embaixo. Algumas coisas não dá para mexer direito, por exemplo, eu não consigo clicar aqui em depuração e nem na opção editor, mas aqui na opção projeto eu já consigo mexer. Eu arrastei ele aqui um pouquinho mais para baixo e a gente pode começar a ver o que exatamente esse método, essa função está fazendo. Se eu vim aqui na textura que a gente colocou, que eu coloquei, o ícone da Godot, e colocar de novo um pouquinho, voltar um pouquinho da transparência dele, dá pra perceber que ele ficou esse quadradinho aqui. Porque o que essa função está fazendo é pegar metade do tamanho da textura e checar onde é que estão os pontos, os cantos dela. E passa esses pontos para o Windows para ele saber que isso aqui se refere à cena e todo o resto não. Eu tenho essa variável de fator que eu uso para calcular junto, porque eu posso só alterar esse valor aqui e posso mexer no tamanho dele, se eu quiser que fique um pouquinho maior ou menor. Mas no geral, esse 1.2 aqui eu achei legal, eu tento deixar o mais próximo possível do personagem. E essa função tem que ser chamada dentro do process para calcular cada frame, porque eventualmente o boneco vai começar a se mexer, então a textura vai mudar de lugar, então tem que informar para o Windows onde é que isso está, para saber aonde que é a nossa área clicável ou não. Então, de volta à transparência, o resultado é esse.